Olá a todos, aqui é o professor Ayrton Júnior e junto com o professor Eliseu e a professora Juliana fazemos parte do projeto Bioquímica Ensino Híbrido, que combina o uso de videoaulas com atividades complementares no momento presencial. Essa videoaula será sobre enzimas e os pontos abordados serão conceito e estrutura enzimática, propriedade enzimática e modelos de atividade enzimática. Inicialmente, o que é uma enzima, né? Essa frase aqui, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, fala o quê? Que toda enzima tem natureza proteica. Porém, sabe-se hoje que nem toda enzima tem natureza proteica, como por exemplo a ribosima, que é uma enzima de natureza de RNA. Então, essa frase aqui ela não pode ser mais utilizada. Assim, nós podemos melhorar essa frase dizendo que toda enzima é uma proteína específica ou uma ribosima que acelera as reações químicas, que aumentam a velocidade da reação. Para que a gente possa compreender como uma enzima aumenta a velocidade de uma reação, a gente tem que primeiro entender como é que funciona a velocidade de uma reação. Pegando aqui, né, como exemplo, essa reação de degradação da água oxigenada, observa-se que em temperatura normal, ou seja, numa temperatura ambiente, a velocidade dessa reação ela é o quê? Ela é baixa. Porém, na hora que eu aumento a temperatura dessa reação, desse sistema, tá certo? Eu aumento a velocidade da reação. Por quê? É simples entender isso. Quando eu aumento a temperatura, o que é que vai acontecer? Eu vou aumentar a energia cinética das moléculas. Por quê? Porque temperatura é a média da energia cinética das moléculas. Com isso, aumentando a energia cinética, eu aumento os movimentos aleatórios dessas moléculas. E aumentando esses movimentos aleatórios, eu aumento a possibilidade de choques efetivos. E esses choques efetivos promovem ou aumentam a velocidade da reação, tá? Porém, se eu quiser ter uma reação e não ter que aumentar a temperatura, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir algumas substâncias, como por exemplo, catalisadores. Aqui nesse caso, numa temperatura normal, numa temperatura ambiente, eu vou ter a velocidade alta, mas isso só acontece porque eu inseri nesse caso na reação um catalisador. Então, o catalisador é uma substância que vai aumentar a velocidade da reação e não é consumida pela reação. Observem aqui, observem aqui. Porém, ele aumenta a velocidade dessa reação. A grande pergunta é: esse catalisador aqui é um exemplo de catalisador inorgânico. Inorgânico, tá certo? Ele sendo um catalisador inorgânico, ele poderia atender a todo o mecanismo metabólico de uma célula, ou seja, a todo o mecanismo metabólico com a diversidade e a variedade de metabolismo que existe? Bom, a resposta é não. A vida, ela teve que criar o que nós chamamos de um biocatalisador, uma substância que aumente a velocidade da reação sem interferir na temperatura, porque se eu aumentar a temperatura, eu vou desnaturar as minhas proteínas. A solução para tudo isso foi a existência de um biocatalisador, no caso, a existência de uma enzima, tá ok? Então, como é que tudo isso acontece? Como é que a enzima ela aumenta a velocidade da reação sem interferir na temperatura? Para responder como a enzima aumenta a velocidade da reação, a gente tem que entender um pouquinho sobre o caminho energético de uma reação. A reação ela tem um caminho que começa com uma energia livre ou energia dos reagentes, ou uma entalpia dos reagentes, e termina com uma energia livre ou energia ou a entalpia dos produtos. Porém, entre a energia dos reagentes e a energia dos produtos, existe um estado de transição que é mais energético, é o estado mais energético entre a reação e o produto, que funciona como uma verdadeira barreira energética das reações. Isso faz com que a reação não seja espontânea, né? Ou seja, se eu pegar um papel,
papel e oxigênio eles não podem se encontrar, porque senão pegam fogo. Mas por que nesse momento que você está assistindo essa videoaula, o papel que está do seu lado não está pegando fogo? Porque existe uma barreira energética que impede que essa reação seja o quê? Espontânea, tá ok? Então, para que a gente possa entender como a enzima age nessa barreira. Essa barreira ela é chamada de energia de ativação. Porém, antes de eu explicar, né, esse gráfico propriamente dito, eu gostaria, está aqui a energia de ativação, eu gostaria de fazer uma analogia dessa ação da enzima na energia de ativação. Imagine um casal aqui, que nesse caso aqui tem uma barreira chamada timidez. Então, imagine que ao invés de ser uma barreira, digamos assim, energética, é uma barreira de timidez, tá? Eles, um gosta do outro, mas enfim, o processo está demorando aqui, se bem que vocês me entendem muito bem, né? Aí o que é que vai acontecer? Essa senhora aqui, ela funciona como uma enzima, né? Ela, digamos assim, diminui essa barreira de timidez, né? Acelerando esse contato entre o casal. E assim, né, a enzima ela exerce seu papel. E uma outra característica, essa analogia eu acho ela perfeita. Ela diz muita coisa sobre a enzima. Primeiro, que ela diminui a barreira, que ela diminui a energia de ativação, né? Segundo, olha, que a enzima ela não é consumida durante a reação, ela permanece intacta. Aqui eu posso dizer que esse reagente aqui e esse reagente já não é mais o mesmo, porque eles formam o quê? Um casal. Mas a enzima continua sendo a mesma de antes da reação acontecer. Uma outra coisa que essa analogia ela é perfeita é que após essa enzima, né, catalisar esse relacionamento aqui com esse casal, ela pode vir a catalisar outros casais. Então, ela é a enzima, um catalisador, tem uma capacidade regenerativa, tá? Então, entendendo essa analogia, vamos agora para o gráfico. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter a energia dos reagentes, vou ter a energia dos produtos. Imagina aqui aquele casal tendo uma barreira muito grande, que é a timidez. O que fez a enzima? Ela chegou... Sim, peraí, calma. Ela vai chegar e vai diminuir a energia de ativação. Lembre-se, no caso do casal, a barreira era o quê? A barreira era a timidez. Mas no caso de uma reação, a barreira é a entropia, tá certo? O que é a entropia? Entropia é a desordem. A gente já viu que quando eu aumento a desordem, eu aumento o movimento aleatório, eu aumento os choques, e com isso eu aumento a velocidade, tá? Então, para que um reagente ele tenha que reagir, ele tem que aumentar a sua desordem. Para aumentar a sua desordem, eu aumento quem? A temperatura, tá ok? Uma outra coisa são os choques efetivos. Porém, para eu aumentar os choques efetivos, eu tenho que aumentar a pressão. Se eu aumentar a pressão do sistema, eu aumento a possibilidade de choques efetivos. Porém, gente, isso aqui eu não posso alterar em nada, porque eu estou falando em um sistema vivo, tá? Então, um outro motivo, uma outra barreira para uma reação acontecer é aonde? É na estabilidade. Então, é aqui que a enzima ela atua. A enzima ela atua alterando essa estabilidade, tornando os reagentes mais instáveis. E essa instabilidade aumenta a capacidade, aumenta a velocidade da reação. E assim diminui a minha energia de ativação. Tá certo? Resumindo, posso dizer então que enzimas são proteínas específicas ou ribosima de natureza de RNA que acelera a velocidade das reações, diminuindo a energia de ativação sem alterar o que? A temperatura, tá certo? Sem alterar a temperatura. Lembrem-se, como é que ela diminui a energia de ativação? Alterando a estabilidade. A alteração da estabilidade dos reagentes é uma das estratégias que a enzima utiliza para aumentar a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação, tá? Sabendo então agora o que é uma enzima,
vamos começar a falar um pouco sobre a nomenclatura dela. Então, como é formado, como é feito o nome de uma enzima? Basicamente, são por três formas. O que é que eu vou de três, digamos assim, a nomenclatura ela é feita de três maneiras, ou por nome recomendado, nome sistêmico ou nome usual. Vamos explicar cada uma delas. No nome recomendado ou sistêmico, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o nome do substrato ou o nome da reação, acompanhado pelo sufixo ase. Então, por exemplo, quando eu tenho o nome da enzima relacionada ao substrato, eu tenho o que nós chamamos de nome recomendado. Então, vejam, tá, que todos esses nomes terminam em quem? Em ase, ó, em ase. Nesse caso aqui, o prefixo está relacionado a quem? Ao substrato. A amilase ao amido, a lipase ao lipídio, a maltase à maltose, a lactase à lactose. Então, aqui é o que nós chamamos de nome recomendado. Recomendado. Porém, eu posso, ao invés de usar o nome do substrato, usar o nome da função da enzima ou da reação dela. Sendo assim, eu vou ter o nome que se chama sistêmico. Sistêmico. Ou seja, uma oxorredutase, uma sintetase, uma transferase, uma quinase, uma hidrolase, todas elas terminando em ase, tá? Nesse caso aqui, essa enzima ela atua em reações de oxidorredução. Essa enzima aqui, a sintetase, atua em reações que promovam a síntese de substâncias. As transferases atuam em reações que promovem a transferência de grupos funcionais. As quinases são aquelas que atuam na fosforilação, né, transferindo ATP ou quebrando ATP, transferindo fosfato para os reagentes. E as hidrolases que atuam em reações de hidrólise ou reações de desidratação. A outra forma é pelo nome usual, não é? É o nome recomendado, o nome sistêmico, tá certo? Ou o nome usual. No nome usual, o que é que acontece? Algumas enzimas já têm o seu nome consagrado pelo uso e, portanto, são naturalmente denominadas de outra forma, como, por exemplo, a pitialina, a pepsina, a tripsinas, que são enzimas que atuam no sistema digestório, tá? Então, agora você já sabe o que é uma enzima, né? Que são proteínas ou ribozimas que atuam aumentando a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação através da alteração da estabilidade. Sabe que basicamente as enzimas têm como nomenclatura a terminação ase e os prefixos oriundos do substrato ou da reação, ou então um nome usual. O que é que eu quero colocar para você agora? É sobre a importância. Porque muitas vezes o aluno só tem a ideia de que enzima só tem papel metabólico. Ou seja, a enzima ela não tem apenas esse papel, ela tem uma grande importância, digamos assim, fora de uma célula, né? Ou importância em termos das diversas áreas a qual o homem atua. Uma delas é a da biotecnologia, né? Através do uso de enzimas, eu posso ajudar a produzir, fazer bioprodutos, ou como a enzima, uma outra característica da enzima, é que elas são sintetizadas em pouca quantidade, então é caro fazer a extração dessa enzima em um organismo para eu poder comercializá-la. Então, o que é que eu faço? Eu crio biousinas através de, por exemplo, de bactérias, e essas bactérias passam a sintetizar a enzima para mim, por onde eu vou, purifico e assim comercializo. Um exemplo, tá? Uma outra importância no diagnóstico, por exemplo, existem duas enzimas, a TGP e a TGO, que são enzimas hepáticas que estão dentro da célula hepática. Porém, quando ocorre alguma agressão ao fígado, tá? Alguma agressão, essas células elas sofrem um processo de ruptura. Esse rompimento celular provoca o extravasamento dessas enzimas que chegam até onde? Que chegam até a corrente sanguínea, tá? Lá no sangue, o que é que acontece?
os cientistas desenvolveram técnicas de dosagem dessas enzimas no sangue, e assim, quanto maior for a quantidade de TGP, quanto maior for a quantidade de TGO, significa que teve maior agressão, isso implica dizer que eu tenho um problema hepático, tá? Uma outra importância, por exemplo, é no tratamento. Pessoas com intolerância à lactose, elas podem ingerir a lactase, né? Ela pode, de repente, fazer o uso da lactase para tratar de um problema que é a intolerância à lactose. Na engenharia química, na indústria, por exemplo, ou na produção de alimentos, alterando o prazo de validade, melhorando a qualidade desses produtos, tá? Então a enzima, ela tem uma importância muito grande, não só metabólica, mas também biotecnológica, clínica, industrial, alimentícia e etc, tá? Bom, sabendo agora o conceito, a nomenclatura e a importância, vamos agora para a estrutura da enzima. Quais são os componentes enzimáticos? O componente de uma enzima vai depender do tipo de enzima que ela é. Por exemplo, se ela for uma ribosima, ou se ela é uma enzima simples, alostérica, ou complexa, ou uma holoenzima, tá? Eu vou falar sobre cada uma delas e depois eu faço uma retomada. Então, a ribosima é uma enzima de RNA. A enzima de RNA está aqui, ó. A enzima de RNA está aqui, é essa daqui, tá? E essa enzima de RNA, ela vai atuar sobre o substrato, que é o próprio RNA. Na realidade, as ribosimas mais conhecidas, elas atuam no processo de maturação pós-transcricional, ou seja, o DNA produz o RNA, esse RNA mensageiro vai sofrer um processo de maturação, onde serão retirados os introns. Para eu retirar os introns, que são regiões que não interessa para o processo de síntese proteica, para retirar esse hidro através de um processo de splicing, eu peço até a você que ainda não tem noção, domínio sobre esse assunto, dá uma pesquisada a respeito disso na internet para compreender melhor a atuação da ribosima. Na realidade, o que é que a ribosima vai pegar? Vai retirar, quebrar, clivar os introns do RNA e tirá-lo do RNA mensageiro. Então, é por isso que a ribosima ela tem um sítio de clivagem, um sítio de quebra que vai atuar quebrando e descartando os introns do RNA mensageiro, tornando assim ele maduro, né? Um RNA pronto, tá? O outro tipo de enzima é a enzima simples. O que é uma enzima simples? A enzima simples é uma enzima que é constituída apenas por aminoácido. Ela é completamente proteica, né? Na realidade, é uma proteína globular que possui estrutura terciária ou quaternária com uma região reativa chamada de sítio ativo. No caso aqui dessa enzima, essa região reativa, eu estou mostrando aqui com essa cor vermelha aqui, tá certo? E passa a se chamar o sítio ativo. Então, nesse sítio ativo, é uma região específica da enzima que constitui um trecho ativo, tá certo? Que sofre influência do tipo de aminoácido. Então, tem algumas enzimas onde nessa região é só formada por aminoácidos polares, ou por aminoácidos apolares, ou por uma alternância de aminoácidos polares e apolares. Então, isso vai interferir exatamente nos tipos de interação que irá acontecer entre o substrato e a enzima. Então, na realidade, o sítio ativo é uma região ativa e específica, porque dependendo dos tipos de aminoácidos que estão presentes nessa região, eu terei um tipo de interação ou outra, tá? Então, aqui está o substrato. Então, lembrem-se, esse substrato ele vai interagir com esse sítio ativo e essa interação vai depender dos tipos de interação e dos tipos de aminoácidos que estão presentes nessa região. Uma outra estrutura enzimática é a enzima alostérica. Então, além do sítio ativo, algumas enzimas podem ter um outro sítio, tá? Um sítio chamado de sítio alostérico. Nesse sítio alostérico, uma substância
aí, encaixa-se nesse sítio e ela vai tornar possível o encaixe do substrato no sítio ativo da enzima. Dessa forma, essa substância, ela tanto pode ser positiva, ou seja, eu tanto posso, após o encaixe, tornar possível a enzima atuar no substrato, ou ele pode ser um inibidor. Uma vez encaixado, diminuir a capacidade da enzima em catalisar o substrato. Então, na realidade, essa substância aqui, esse sítio alostérico e esse efetor alostérico termina sendo um modulador da atividade enzimática, podendo aumentar a atividade dela ou podendo diminuir a atividade dela, tá certo? As enzimas que atuam como substâncias alostéricas geralmente estão atuando em um processo de feedback. Para quem não se lembra do que é feedback, imagine aqui uma reação de A mais B, tá certo? Dando C mais D e dando, por exemplo, a substância E, né? Então, A mais B dá origem à substância C, que reage com a D para formar a E. Então, o que pode acontecer aqui? Quando eu tenho muito E, quando a concentração de E for muito grande, essa substância E se liga a essa enzima 1 aqui, ó, se liga a essa enzima 1, exercendo um papel modulador em um sítio alostérico específico para a substância E, diminuindo, por exemplo, a atividade da enzima. A ideia aqui é sempre manter a concentração de E constante. Quando E diminui a sua concentração, ele se desliga do sítio ativo, tornando assim a enzima mais ativa para poder aumentar a síntese de E. Então, isso aqui por um modelo de feedback. Porém, eu já falei em uma outra videoaula sobre o papel que o substrato, por exemplo, tem na própria enzima, tá certo? O próprio substrato, esse próprio substrato pode modular, né, uma enzima. Eu gostaria de que você parasse a videoaula agora e tentasse se lembrar da aula de hemoglobina. Se você ainda não assistiu essa aula, recomendo assistir. Então, o que é que tem na videoaula de hemoglobina que fala sobre, que pode ajudar a você entender a enzima alostérica? Bom, para você que pausou, tentou pensar, tentou escrever ou que foi assistir a aula de hemoglobina, lembrem-se, lá na aula de hemoglobina a gente falou sobre fenômeno de cooperação, né? O que acontece? Quando a concentração de oxigênio está muito alta, esse oxigênio se liga à hemoglobina, alterando a forma da hemoglobina e aumentando a afinidade dela para se ligar a outros oxigênios. Então, algo parecido acontece com o substrato. Então, o que acontece? Quando a concentração de substrato está muito alta, esses substratos podem se ligar a várias regiões das enzimas e aí tem um outro papel, não necessariamente especificamente em um sítio alostérico. Ele pode se ligar às regiões da enzima, alterando a conformação espacial dessa enzima, tornando ela mais ativa e assim fazendo com que ela se ligue a mais substratos para poder catalisar, tá? Resumidamente ainda não. Uma outra e a última, desculpe, a última enzima que eu vou falar é sobre a holoenzima. Ela é um pouco diferente. Por quê? Porque ela é uma enzima complexa ou uma proteína conjugada. Eu já falei para vocês que proteína conjugada é uma proteína que tem uma porção proteica, ou seja, que é formada apenas por aminoácido, mais uma região não proteica, que pode ser de natureza inorgânica ou orgânica. Assim é a holoenzima. Ela tem uma parte proteica, que é chamada de apoenzima, e no caso um cofator, tá? Um cofator, que pode
Desculpe, quando ele se junta, quando essa apoenzima se junta ao cofator, ele passa a ser uma holoenzima. E esse cofator, ele pode ser de natureza inorgânica, íons, por exemplo, ou pode ser de natureza orgânica, e quando for de natureza orgânica, chama-se coenzima. O que é que eu quero chamar a sua atenção para esse caso aqui, né? A maioria das holoenzimas, a coenzima, na maioria dos casos, a coenzima, ela se liga ao sítio ativo da enzima, né? Tornando ela mais ativa, aumentando a capacidade do substrato se encaixar no sítio ativo. Então, imagine que isso aqui é todo o sítio ativo dessa enzima, sendo que ela, sem a coenzima, ela está o quê? Inativa. E o que é que vai acontecer? A coenzima, o cofator, vai se ligar a esse sítio ativo, modificar esse sítio ativo, trazer uma nova conformação espacial para esse sítio ativo, e essa nova conformação espacial vai permitir, vai possibilitar a interação do substrato com a enzima, tá ok? Então, agora, resumidamente, a estrutura enzimática pode ser, quando ela é constituída de RNA, ela é uma ribosima, tá certo? Quando ela é proteica, ela pode ser simples, alostérica ou uma holoenzima. Ela será simples quando ela tiver apenas proteína. Ela será alostérica quando ela tiver proteína mais um fator alostérico que pode ativar ou inibir a enzima. E ela será uma holoenzima quando ela tiver uma parte proteica, que seria a apoenzima, mais um cofator, uma coenzima, tá ok? Bom, sendo assim, vamos agora, já estamos praticamente finalizando a videoaula, falar um pouco sobre as propriedades ou características da atividade enzimática. Aqui vou elencar algumas características, entre elas, as enzimas atuam em soluções aquosas, né? Visto que ela atua dentro da célula ou fora da célula, e uma vez estando fora da célula, ela exige que tenha um mínimo de umidade ou no mínimo presença de água para ela poder atuar, tá certo? Ela não interfere no equilíbrio das reações, ela tem alta eficiência, inclusive eu vou falar isso aqui para vocês. Lembrem-se, as enzimas, elas são sintetizadas em pequenas quantidades. Uma célula, tá certo? Não sintetiza baldes de enzima, não. Ela sintetiza pequenas quantidades de enzimas porque a enzima ela tem alta eficiência. E essa alta eficiência pode ser explicado pela capacidade regenerativa que a enzima tem, né? Como a enzima ela não é consumida, como ela não é desgastada durante a reação, o que é que vai acontecer? No final da reação, a enzima está intacta, ela volta a catalisar outras reações, tá? Ela é reversível, ou seja, uma mesma enzima pode catalisar a reação de substrato para produto ou de produto para substrato, tá certo? Vai depender das condições na necessidade da célula. Ela é regenerativa, como disse a vocês, ela não é consumida, não é desgastada e assim ela pode catalisar novamente a reação. É por isso que ela tem alta eficiência, tá? E por fim, ela é específica ao substrato. Em relação a essa especificidade, eu posso dizer que a enzima tem dois tipos de especificidade. A primeira especificidade é a absoluta e a segunda é a relativa. Diz que uma enzima tem especificidade absoluta quando ela só aceita um tipo de substrato, como por exemplo a urease só aceita a ureia, ou seja, a ureia na urease só se encaixa a ureia no sítio ativo. Já a especificidade relativa, ela aceita uma classe de substratos. Por exemplo, a lipase, tá certo? Os lipídios encaixam no sítio ativo da lipase, tá? Lembrem-se que a especificidade ela é explicada pelo encaixe que existe do substrato com o sítio ativo, tá? É explicado por isso aí. Então, nesse caso aqui, a variedade de lipídios consegue se encaixar no sítio ativo da lipase, tá? Assim, resumidamente, o que é que nós temos?
nós temos esse esqueminha aqui que é fantástico. Olha só, aqui eu tenho um substrato e aqui eu tenho uma enzima. Isso daqui, por exemplo, é o sítio ativo dela, um trecho de aminoácidos que permitem a interação entre o substrato e a enzima. E quando esse substrato se encaixa na enzima, eu tenho uma coisa chamada complexo enzima-substrato. É nesse momento do encaixe que a enzima altera o quê? A gente já viu, altera a estabilidade. Alterando a estabilidade, ela diminui a energia de ativação. Diminuindo a energia de ativação, ela aumenta a velocidade. E assim ela promove a reação, que no caso aí é a reação de quebra. Esse substrato será quebrado em dois produtos, tá? Então, aqui nessa figura aqui, eu estou vendo a especificidade, eu estou vendo a regenerabilidade da enzima, porque essa enzima ela pode voltar para cá, tá certo? E catalisar um novo substrato, ela não é consumida nem é desgastada. E ainda estou vendo a reversibilidade, ela pode atuar nos dois sentidos. A mesma enzima que quebra um substrato em dois produtos pode pegar esses dois produtos e sintetizar o substrato. Tá ok? Assim, nós chegamos a um modelo de atividade enzimática. O modelo de atividade enzimática explica como ocorre o encaixe, né? Então, você já viu que a especificidade enzimática ela é determinada pelo encaixe, mas a grande pergunta é como é que esse encaixe acontece? Existem basicamente dois tipos de modelo. O modelo chave-fechadura, que nós chamamos de modelo fixo, ou modelo de encaixe induzido, onde a gente chama de modelo flexível. Tá? Vamos explicar cada um deles. No modelo de encaixe chave-fechadura, o que acontece? O substrato se encaixa no sítio ativo, mas uma vez encaixado no sítio ativo, nada se modifica. Esse encaixe é fixo, assim como um encaixe de uma chave com a fechadura. Isso implica dizer que, olha só, a chave ela não provoca modificações na fechadura. Ela apenas se encaixa fisicamente, estaticamente, tá certo? Na fechadura. Diferente do encaixe induzido. Na teoria do encaixe induzido, que hoje é o modelo mais aceito, o que acontece? Uma vez quando quando o substrato se liga ao sítio ativo da enzima, ela provoca uma mudança conformacional na enzima. Gente, esse modelo aqui explica exatamente o estado de transição que eu falei lá atrás. Então, o que acontece? Muito bem, vamos lá. O substrato se encaixa no sítio ativo da enzima e, uma vez encaixando, ele modifica, altera, provoca uma alteração conformacional espacial da enzima. Essa alteração conformacional da enzima provoca uma alteração no sítio ativo. No sítio ativo. Essa alteração espacial do sítio ativo provoca uma torção. Eu estou dando um exemplo aqui. Provoca uma torção no substrato. Essa torção altera a estabilidade do substrato e, assim, aumenta a velocidade da reação, porque a alteração dessa estabilidade diminui a energia de ativação. Em outras palavras, o modelo de chave-fechadura, que é um modelo físico, ele não consegue explicar como, no estado do complexo enzima-substrato, esse complexo enzima-substrato consegue chegar exatamente ao estado de transição, ao estado mais energético. Tá? O estado mais energético. No modelo encaixe induzido, esse modelo a gente consegue explicar isso. Por quê? Porque uma vez a enzima e os substratos encaixados, ocorre uma mudança da conformação após o encaixe. Esse substrato é distorcido, alterado os ângulos de ligação entre eles, e aí o que é que acontece?
essa torção aumenta a estabilidade, altera a estabilidade, fazendo com que ele chegue a um estado de transição de menor energia de ativação, acelerando a velocidade. Para finalizar, aqui está, para mim, o desenho que melhor representa isso. Então, aqui eu tenho uma enzima, tenho um substrato, aqui está o sítio ativo. No modelo chave-fechadura, esse encaixe ele é fixo, ele não é alterado, não existe nenhuma modificação. No modelo encaixe induzido, uma vez ocorrendo o encaixe do substrato, tá? Vai ocorrer o quê? Uma modificação espacial da enzima, que modifica, tá certo, o sítio ativo, que provoca uma torção no substrato, aumentando, alterando a estabilidade desse substrato, diminuindo a energia de ativação e acelerando o processo da reação, da velocidade da reação. Veja que nesse estado de torção fica mais fácil desse substrato quebrar, tá? Então, gente, isso está totalmente alinhado com o que a gente viu lá em hemoglobina, onde o H+ altera, quando se liga à hemoglobina, altera a capacidade dessa hemoglobina segurar o oxigênio. E assim, outros exemplos que a gente já viu em outras videoaulas, tá certo? No mais, gente, muito obrigado e até a próxima videoaula.